Oi, meu nome é Moisés. Eu nasci condenado à morte, mas fui salvo por um cesto nas águas. Cresci no palácio do faraó, mas meu coração sempre pertenceu ao meu povo. Fugi para o deserto e lá Deus falou comigo através de uma sarça em chamas. Ele me chamou para libertar uma nação inteira da escravidão. Essa é a minha história. Hoje você vai conhecer os detalhes dessa jornada incrível, cheia de conflitos, milagres, fugas e revelações. Quando abri os olhos, vi a escuridão das águas. Não me lembro do rosto da minha mãe, mas lembro do frio da correnteza me levando. Era um recém-nascido, mas já estava sendo guiado pelas mãos de Deus. Moisés era hebreu, nascido num tempo em que Faraó havia decretado a morte de todos os meninos. Sua mãe, desesperada, o colocou num cesto e o soltou no rio. Parecia o fim, mas era o começo de uma missão divina. O mesmo rio que carregava a sentença, carregava também a promessa. A filha do faraó encontrou o bebê e, tocada por compaixão, o criou no palácio como se fosse seu filho. Ele cresceu entre os deuses do Egito, mas jamais esqueceu as raízes do seu povo escravizado. Por fora, eu vestia túnicas reais. Por dentro, meu coração batia como de um estrangeiro. Eu comia como príncipe, mas o gosto do alimento era amargo, porque via meu povo sendo açoitado enquanto eu me calava. Moisés cresceu no palácio mais poderoso do mundo, cercado de ouro, glória e conhecimento egípcio. Mas mesmo em meio ao luxo, algo dentro dele ardia. Sempre que olhava os hebreus sendo humilhados, seu coração se agitava. A dor dos seus irmãos era como um fogo que queimava em silêncio dentro dele, até que um dia ele não conseguiu mais suportar. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés tomou uma decisão impulsiva. Matou o agressor. Ele tentou esconder o corpo, tentou calar o grito da justiça dentro de si, mas nada ficou oculto. Na manhã seguinte, Moisés descobriu que o segredo havia se espalhado, e o mesmo povo que ele tentou defender o rejeitou. "Quem te colocou como juiz sobre nós?" disseram. O conflito dentro dele se intensificou. Ele não era aceito entre os egípcios por causa do sangue hebreu. E não era recebido entre os hebreus, por ter crescido como egípcio. Sem povo, sem lugar, Moisés fugiu para o deserto. Foi rejeitado, humilhado, perseguido, mas foi lá, no silêncio do deserto, que ele ouviu algo que mudaria tudo. Eu fugi pensando que minha história havia terminado. Mas era ali, em meio à poeira do deserto, que Deus começaria a escrever o verdadeiro propósito da minha vida. Se Deus já te colocou em algum deserto, saiba que Ele também fala na solidão. Comenta aqui se isso já aconteceu com você. Continue comigo, porque o chamado mais poderoso de Moisés ainda vai acontecer e pode refletir no seu próprio chamado. Eu pastoreava ovelhas, longe dos palácios, longe da glória, longe dos meus erros. Achava que a minha vida havia se resumido a isso, cuidar do rebanho no silêncio do deserto, até que ele falou comigo. Era um dia comum, igual a todos os outros. Moisés conduzia as ovelhas pelo deserto quando viu algo que chamou sua atenção. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Aquilo não fazia sentido. O fogo ardia, mas não destruía. Curioso, Moisés se aproximou. E foi ali, naquele momento, que Deus o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus o mandou tirar as sandálias dos pés, pois aquele solo era santo. Naquele instante, Moisés percebeu, o mesmo Deus dos seus antepassados o chamava pessoalmente. A missão? Libertar o povo de Israel da escravidão. Mas Moisés duvidou. Disse que não sabia falar bem, que ninguém o ouviria, que ele não era digno. E então Deus respondeu com uma das falas mais impactantes da história. Eu sou o que sou. Vai, porque eu estarei contigo. Moisés não foi escolhido porque era o mais capacitado,
mas porque Deus o capacitaria, assim como Ele faz com você, que talvez hoje se sinta pequeno demais para fazer diferença. Quando Deus chama, Ele mesmo abre os caminhos. Comenta aqui se você já sentiu Deus chamando você de forma inesperada. O deserto não foi o fim, foi o início. E a jornada de Moisés só está começando. Eu voltei ao Egito com medo no coração, mas com Deus ao meu lado. E quando entrei no palácio, cada passo ecoava como o som do impossível. Aquele homem, o faraó, me conhecia. Eu cresci ali, e agora estava ali, para confrontá-lo. Moisés, obedecendo ao chamado de Deus, retorna ao Egito. Ele enfrenta o homem mais poderoso da época, o faraó, exigindo: deixe o meu povo ir. Mas o coração do faraó era duro, resistente, dominado pelo orgulho e pela arrogância. Na cada negativa, Deus mostrava seu poder. 10 pragas devastaram o Egito: sangue no rio, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, feridas, chuva de pedras, gafanhotos, escuridão e, por fim, a mais dolorosa, a morte dos primogênitos. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não o conheço. Mas a cada resistência do faraó, Deus mostrava que quando ele decide libertar, nada pode impedir. O conflito não era apenas entre Moisés e o rei do Egito, era entre o céu e o orgulho humano. Moisés continuava firme, não porque era forte, mas porque confiava em quem o enviou. O povo hebreu via pela primeira vez em gerações que Deus não havia se esquecido deles, que ele ouvia seus clamores e que o tempo da escravidão estava chegando ao fim. Eu ouvi o choro das mães preparando seus filhos para partir. Vi os olhos dos homens, marcados pelo medo e pela esperança. E mesmo sem entender como, eu sabia. Era hora de sair do Egito. O povo, enfim, saiu. Milhares marchavam pelo deserto. Não havia mapa, bússola ou estrada. Só havia uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Deus mesmo os guiava. Era uma caminhada de fé, onde cada passo desafiava a lógica humana. Mas o faraó mudou de ideia. Encheu seus carros, chamou seus soldados e foi atrás dos hebreus, furioso, determinado a não deixá-los escapar. E então, o povo se viu encurralado. De um lado, o exército egípcio. Do outro, o Mar Vermelho. Medo, desespero, clamor. Muitos gritaram a Moisés: "Você nos trouxe até aqui para morrer?" E naquele momento, mesmo com o medo presente, Moisés levantou sua voz ao céu. Não temam. Permaneçam firmes. Hoje vocês verão o livramento que o Senhor lhes dará. Deus respondeu com poder. O mar se abriu diante de seus olhos, paredes de água formadas pela mão do Criador, e por entre elas o povo passou. Não com pressa, mas com fé. O chão, antes coberto de água, agora era o caminho da libertação. E quando o último hebreu pisou do outro lado, Deus fechou as águas sobre os egípcios. O opressor foi vencido. A escravidão ficou para trás. Eu vi a água se fechar atrás de nós. Vi a alegria nos rostos. Mas também sabia. O deserto não seria fácil. O mar havia sido apenas o começo. Após o grande milagre, o povo caminhou rumo à liberdade. Mas a liberdade exigia fé contínua. A terra prometida ainda estava distante, e no caminho havia sede, fome, calor escaldante e noites geladas. O mesmo povo que viu o mar se abrir começou a reclamar. Murmuravam: "Por que nos tirou do Egito, Moisés? Lá tínhamos pão e água, aqui só há sofrimento." Eu dobrei meus joelhos, clamei com o coração partido: "Senhor, eles não confiam mais. Mostra mais uma vez quem tu és." E Deus respondeu. Do céu desceu o maná, a água jorrou de uma rocha, codornizes caíram do céu. O impossível acontecia todos os dias, mas mesmo assim a dúvida persistia. Cada dificuldade parecia maior que o milagre anterior. Era como se a memória da libertação fosse apagada pelo peso da jornada.
O peso de carregar um povo que precisava de direção, mas não queria obedecer. O peso de ser profeta entre corações duros, mas mesmo assim, continuei. A cada dia no deserto, Moisés enfrentava novas crises, rebeliões internas, questionamentos, fome, sede, dúvidas. Mesmo após tantos sinais de Deus, o povo oscilava entre a fé e o medo. Moisés, em seu íntimo, lutava para manter a calma. Não eram apenas líderes que murmuravam. Famílias inteiras perdiam a esperança. Eu perguntava-lhe, Senhor, até quando suportarei? Esse povo é teu. Eu sou apenas um servo. E Deus falava, com firmeza, com justiça, mas também com amor. Eu sou contigo, Moisés. E essa voz mantinha seus pés firmes. Mesmo quando tudo ao redor parecia ruir, Moisés sabia. A presença de Deus ainda estava ali. Era ela que fazia. A nuvem os guiar de dia e o fogo protegê-los à noite. E então, mais uma vez, Moisés se colocava diante do povo. Erguia sua voz. Proclamava esperança. Relembrava as promessas. Ensinava a lei. Intercedia. Não por força, mas porque sabia que Deus não havia desistido deles. E se Deus não desistia, ele também não desistiria. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre o plano eterno de Deus, sobre levar esse povo até o lugar da promessa. Houve um dia, um momento, em que eu vi algo que homem nenhum deveria ver. Eu subi a montanha, sozinho, levado pela voz de Deus. O Monte Sinai se ergue como um símbolo de aliança. Era ali, entre trovões e fogo, que Moisés se encontrava com o Eterno. O povo lá embaixo tremia de medo diante da presença divina. Mas Moisés subia, com o coração reverente, pés firmes e espírito em oração. Ele sabia que aquele encontro mudaria tudo. Lá no alto, Deus entregou os mandamentos. Não eram apenas regras, eram princípios de vida, justiça e santidade. Moisés os recebia com temor. Mas quando desceu, viu o povo em idolatria, o bezerro de ouro, a traição, a quebra da aliança. A dor em seu coração foi tão profunda que ele quebrou as tábuas, como se simbolizasse a quebra do pacto. Eles esqueceram tão rápido, mas eu não desistiria. Voltei a subir, pedi misericórdia, pedi perdão. E Deus, em sua misericórdia, ouviu. Mandou reescrever as tábuas, renovou a aliança, mostrou sua glória. E ao descer, o rosto de Moisés brilhava com tanta intensidade que precisou cobri-lo. A glória de Deus havia marcado sua alma. Não há nada maior que ouvir a voz de Deus. Ela quebra, cura, molda e envia. Durante anos, guiando aquele povo, minha oração era constante. Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Moisés não era apenas um líder, era um intercessor. Ele colocou sua própria vida em risco diante de Deus para salvar o povo. Houve dias em que Deus declarou que destruiria Israel por sua desobediência, mas Moisés se ajoelhava e clamava. Ele pedia misericórdia, apelava pela aliança, lembrava a promessa feita a Abraão e Deus o ouvia. Enquanto caminhavam pelo deserto, Moisés enfrentava a dureza dos corações, a rebeldia, as reclamações. Mas ele permanecia firme, porque tinha visto o invisível. Tinha sido moldado na fornalha da fé. Sua força estava em Deus. Eu ouvi promessas, vi milagres, fui sustentado por maná. Mas, acima de tudo, eu queria ver a terra prometida, o lugar que Deus havia jurado dar. Mas houve um momento de fraqueza. Em Meribá, ao invés de falar à rocha como Deus ordenou, Moisés bateu nela com raiva. E por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra. O coração de Moisés doeu, mas ele aceitou. Subiu o monte, Nebo viu a terra ao longe, e ali entregou sua alma ao Criador. Deus mesmo o sepultou. Eu não pisei na terra, mas vi a promessa se cumprir, e isso basta. Porque mais do que a terra, eu tinha a presença. Minha jornada terminou, mas o legado segue vivo. Deus não nos chama para um caminho fácil, mas para um propósito maior. Cada desafio, cada queda, cada vitória
foi parte da transformação que ele operou em mim. Ele me escolheu para libertar um povo, para ser voz diante do impossível. Hoje você também pode ser usado por Deus, como Moisés, talvez enfrente desertos, dúvidas, até momentos de fraqueza. Mas Deus quer ouvir sua voz de intercessão, quer caminhar contigo, quer revelar a terra prometida que Ele tem para a sua vida. A maior batalha não é contra homens, mas contra o medo, a incredulidade, o que limita seu coração. Levante-se com fé, porque aquele que chamou Moisés chama você hoje. E lembre-se, quando Deus fala, as montanhas se movem, os mares se abrem e o impossível se torna história. Confie no plano dele, mesmo quando a estrada parecer dura. Se esse testemunho tocou seu coração, deixe seu comentário. Eu creio na promessa de Deus. E não esqueça de se inscrever para não perder os vídeos que trazem luz para a sua caminhada. Obrigado por estar aqui nessa jornada de fé e transformação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe o like para ajudar a propagar a palavra de Deus.